Olá, estamos começando uma entrevista com o General Santos Cruz. Vocês que estão no meu canal já acompanharam outras entrevistas do General, sabemos que alguém que acompanha para e passo os principais acontecimentos aí do Brasil, do mundo, a sua carreira militar tão importante como foi, nós já citamos diversas vezes aqui no canal, então eu agradeço mais uma vez o General Santos Cruz ter aceito o meu convite. E a primeira questão, claro, fazendo uma analogia muito pobre com o século XIX, nos anos 1880, teve a chamada questão militar, né? Que é um dos fatores, não únicos, são muitos, que levam ao final do Império por diversas razões que nós discutimos até aqui no meu canal, no curso de História do Brasil. Não vou entrar, evidentemente, naquela questão militar, mas eu perguntaria para o senhor agora, na terceira década do século XXI, sem exagerar de chamar de questão militar, mas a participação, ao menos de um general, ou supostamente sua participação de um general do Exército nos tristes episódios de 8 de janeiro, é um sinal de que havia uma presença, vamos chamar, entre aspas, golpista no interior das Forças Armadas, ou é um caso aleatório, que não representa o conjunto da corporação? E obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu vejo que toda esse ambiente político nosso, desde as eleições do ano passado, ele é compartilhado pelos militares, porque os militares também são eleitores, né? Todos os militares são eleitores, soldado até general, até o último posto, todos são eleitores, todos têm as suas preferências de candidatos, preferências partidárias, né? Agora, o evento ali, os fatos de 8 de janeiro já é fora desse escopo, né? Fora dessa normalidade de preferências de candidatos e de partidos, de linhas, de posturas ideológicas. Ali foi um momento excepcional na vida do Brasil e pode ter militares que tenham participado ou que fossem simpáticos àquele tipo de atividade, de ação, aqueles acampamentos, etc. Mas não, isso aí não tem nada a ver com a instituição. A instituição ela pode ser até criticada por outros motivos, mas ela garantiu a normalidade. Ela não se deixou levar pela pressão que muita gente, que algumas pessoas queriam, porque aquele público ali também não é grande, não é maioria. Ele foi uma parcela pequena do público brasileiro, né? E que queria que as Forças Armadas tomassem uma postura política para interromper um processo normal de substituição. Goste ou não goste do ex-presidente, goste ou não goste do novo presidente, não era isso que interessa. Interessa que tinha uma normalidade de processo que tinha que ser seguida. E as Forças Armadas, quando eu digo Forças Armadas, eu falo do Exército, que é onde eu fiquei 47 anos aí no serviço ativo, não tenho contato, mas tenho a cultura e conheço a cultura. Se manteve fiel à legislação, manteve a postura dele dentro da normalidade constitucional. Sobre isso, sim. Por isso não dá para criticar o Exército, não. O Exército manteve a postura constitucional. Então, eu queria colocar para o senhor essa questão. É importante, como o senhor destacou, que o Exército se manteve fiel à lei, né? Independente de resultados eleitorais, que não cabe às Forças Armadas ou ao Exército em particular dizer se é bom ou não o resultado. Concordo plenamente com o senhor em termos institucionais. Agora, a questão que se coloca eu não sei se eu vou ser bem claro, mas é o seguinte, general, a questão da participação de militares na política é uma velha questão, voltamos ao final do Império, né, em que tem a participação de militares na política. Antes eles participavam, Caxias e Osório, por exemplo, um conservador, outro liberal, isso é uma longa história, mas aí a participação institucional do Exército é chave, em 1889, os dois primeiros presidentes militares, depois o Hermes da Fonseca já numa outra conjuntura, e etc, etc, etc. Eu pergunto ao senhor, hoje é possível dizer que as Forças Armadas, em especial o Exército, pelo que o senhor acompanha, pela sua longa trajetória,
elas estão estritamente nas suas funções institucionais, ou seja, fora da política, fora de governo e olhando o presente e o futuro do Brasil? Nesse momento, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Até porque houve um prejuízo muito grande no governo anterior, que de todas as formas tentou arrastar o Exército, particularmente, as Forças Armadas, para o jogo político. Usar a Força Armada como instrumento de pressão, usar a Força Armada como ferramenta política, isso aí tudo foi tentado, né? Então, isso traz um prejuízo, traz uma perturbação, mas a reação é exatamente fazer o isolamento desse tipo de influência que foi tão ruim. Nós tivemos agora, aí, voltando à pergunta anterior, a presença de um general da reserva no meio dos manifestantes. Isso é estritamente pessoal, né? Isso aí não tem representação institucional nenhuma. Assim como eu, quando participei do governo anterior, desempenho bom ou ruim não tem nada a ver com a parte institucional. Tem um problema, algumas profissões elas têm uma característica que a gente carrega o título, né? Carrega o título de general, de coronel, de sargento, de soldado, né? Os juízes também carregam os seus títulos, desembargadores, né? Então tem categorias profissionais que elas carregam o título, e esse título acaba tendo, assim, às vezes, para o observador, dá uma percepção institucional, né? Mesmo enganosa, mas dá. Então, às vezes, o público ele confunde as coisas, mas é com razão que ele confunde, porque a gente carrega o título, né? Falando nisso, Jus, pegando essa questão, hoje, na terceira década do século XXI, no mundo que se transforma, general, rapidamente e de forma radical, como nunca na história da humanidade, como é que fica, como nós, não vou falar das Forças Armadas em geral, mas o Exército em particular, como é que fica a questão do papel do Exército? Eu estou falando em termos de armamentos, de defesa territorial do Brasil, da diversidade hoje no mundo. A gente tem vários conflitos, alguns, quem imaginaria um longo conflito desde fevereiro do ano passado, da Ucrânia com a Rússia e da Rússia contra a Ucrânia. No caso nosso, como é que nós devemos nos encaixar nessa, assim, o Exército como uma das Forças Armadas, nessa situação, em termos, assim, eu sei que é uma análise complexa, mas se fosse possível uma coisa mais geral, em termos, assim, de equipamentos, de postura, dentro do que nós podemos ser na América do Sul, no Hemisfério Sul, com as dificuldades econômicas que o Brasil tem. Bom, isso aí é um assunto permanente, né, nas Forças Armadas, e, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Defesa, a Força Aérea, a Marinha do Brasil e o Exército, eles prestam muita atenção e permanentemente ligados nessa avaliação estratégica. Agora, tem uma limitação que a gente considera muito, que é aquilo que o país pode oferecer às suas Forças Armadas, né? O país tem vários problemas, tem problemas de toda ordem, qualquer país tem, na área da educação, da saúde, da infraestrutura, etc., e tem a Força Armada. Essas Forças Armadas, normalmente, a média mundial aí fica em torno de 2% do PIB em Força Armada. Aqui no Brasil não chega ao 2%, talvez 1,4%, por aí, não sei, agora exatamente, não, pontos específicos eu não lembro, mas fica em torno aí de 1,4%, 1,5%, 1,2%, talvez, 3%. Então não chega no 2%. Então não é um orçamento grande, mas é o que o país pode oferecer. Não adianta a expectativa, até pessoal, profissional do militar, querer mais do que isso, porque o país tem outras necessidades. Então fica nesse percentual. Dentro desse percentual tem o problema da modernidade. A evolução de equipamentos, a evolução tecnológica está muito grande. A gente está assistindo aí agora o papel dos drones, por exemplo, né? O papel dos drones, dos veículos, e não só mas não é só o drone aéreo, não. Agora tem o drone também que fazendo ataques, né, no mar, etc. Então tudo isso daí é tecnologia, e uma tecnologia que precisa ser desenvolvida, pesquisada, custa caro comprar essa tecnologia. Então eu tenho visto que as nossas Forças Armadas, ao menos no período que eu fiquei lá,
você não consegue equipar todo mundo, toda a força com essa modernidade. Mas tem núcleos que são sempre equipados com essa tecnologia moderna, para que, numa hora de necessidade, aquele núcleo possa se expandir. Então, é normal, num período de paz, como nós vivemos, que não se gaste excesso de dinheiro e não precisa equipar todo mundo. Então, às vezes, a gente vê uma tropa com pouco equipamento, só com o básico, né, onde a gente desenvolve o treinamento básico, o espírito militar, a disciplina, tudo isso, né, a dedicação, o cumprimento da missão a qualquer preço, etc. Desenvolve outros valores e tem núcleos de tecnologia. Nesses núcleos de tecnologia tem a última tecnologia, mas são núcleos pequenos, por questão econômica. E até porque tem uma evolução que não dá para ficar também equipando todo mundo e depois perder isso daí, entrar em obsolescência. Então tem esses núcleos, e esses núcleos, eles num momento de necessidade, eles se expandem, né? Então, essa tem sido a filosofia, e os núcleos de excelência que se chama, os núcleos de excelência, realmente eles são excelentes. Deixa eu perguntar para o senhor uma última questão. Haiti. Voltou a questão do Haiti, a ONU falando de uma missão internacional para o Haiti, teria, segundo algumas fontes, aí, consultado o Brasil. Eu pergunto ao senhor, no caso de ter uma missão da ONU novamente no Haiti, eu tenho muita tristeza com o Haiti, que é a primeira colônia na América Latina, em 1804, a se transformar num país independente, né? Mas é incrível a situação que continua vivendo o Haiti. Eu pergunto ao senhor, vale a pena o Brasil participar ou liderar uma força internacional no Haiti? Olha, eu tive a oportunidade de comandar as tropas da ONU no Haiti por 2 anos e 3 meses. Eu fui o comandante que ficou mais tempo naquela posição. Só vale a pena se houver novos parâmetros de avaliação e novos parâmetros de exigência. Porque os modelos de interferência no Haiti por missões estrangeiras, eles já estão muito desgastados e não surtiram efeito. Tiveram efeito, no caso ali, por exemplo, da MINUSTAH, da última missão que foi de 2004 a 2017, efeito na contenção da violência de origem política. E tem até uma consequência também na melhoria da segurança pública, mas o objetivo era a contenção da violência de origem política. Só que o que mudou na administração pública? O que mudou na prática política do país? O que os políticos locais desenvolveram em termos de serviço público? O que o governo local, em termos de presença do Estado, de prestação de serviços, em termos de combate à corrupção, em termos de diminuição de corrupção, o que foi feito? Então, o que um organismo internacional, uma missão internacional consegue fazer são 3 coisas. Contenção da violência de origem política, um apoio técnico de pessoas, de especialistas em algumas áreas, e monopolizar, catalisar alguma ajuda econômica. Agora, a missão internacional não vai para nenhum país para levar a solução para os problemas nacionais. A solução dos problemas nacionais depende dos seus nacionais, depende dos seus políticos, depende da sua administração, né? Não depende da organização internacional. Então, se não houver realmente estabelecimento de novos parâmetros, de padrões, de exigências de governo em termos de contenção de corrupção, de prática política, né, de prestação de serviço público, se não houver esse tipo de parâmetro a ser seguido e exigir esse tipo de compromisso dos políticos locais, da administração local, não vale a pena. Se houver, aí pode até se estudar. Perfeito. Bem, mais uma vez eu agradeço ao General Santos Cruz a gentileza de ter atendido o nosso canal. Eu fiz questão de colocar essa questão no final do Haiti,
porque eu sei da larga experiência de 2 anos e mais de 2 anos do general Santos Cruz comandando as tropas da ONU, e tendo em vista que a questão reapareceu e o general acho que apontou a questão que não cabe à ONU resolver as questões políticas, cabe às elites locais, né, ou com o povo haitiano, e o senhor bem destacou, tem a questão de enfrentar as contendas políticas, a questão do apoio tecnológico, ajuda econômica, tudo isso forma um pacote, agora cabe ao povo haitiano encontrar seus caminhos, e é aí que mora o grande problema. Então, eu agradeço muito outra vez ao senhor ter colaborado com o nosso canal, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, boa tarde.